Olá, jovem, seja muito bem-vindo aqui. Questão número 170, Enem 2020, prova azul. Diz assim: Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é: letra A, meio; letra B, 1/3; letra C, 1/9; letra D, 2/3; letra E, 4/3. E aí, qual que é a resposta certa? Bem, a primeira coisa que nós temos que observar nesse exercício, nessa questão, é o seguinte: olha só, eu tenho aqui, vamos sublinhar aqui, ó. Eu tenho que são 3 sócios, tá certo? O capital é dividido em 4, 6 e 6. Como que eu faço isso? Vamos pensar assim, ó. Antônio, vou chamar de A. O Joaquim de J. E o José de J-O. Perceba o seguinte, que eu tenho 4 partes de Antônio, eu tenho 6 partes de Joaquim e eu tenho 6 partes de José. Ou seja, no total, deixa eu organizar isso aqui, no total, então, essa empresa ela tem 16 partes. E agora, o que ele quer? O que a questão está pedindo? Antônio vai ter que comprar de José e de Joaquim. Que tanto? Para que todos tenham a mesma quantidade. Por exemplo, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui uma parte, tirar uma parte de Joaquim e passar para Antônio, e uma parte de Joaquim e passar para o Antônio, ou seja, ele vai ficar com 6 e cada um aqui vai ficar com 5. Resolveu o problema? Continua tendo as 16 partes? Continua tendo as 16 partes, mas não resolveu o problema. Então, qual vai ser essa quantidade? Bem, eu vi que uma não deu certo. E se eu passar, por exemplo, tirar uma parte meia de cada um? Vamos ver o que acontece? Olha só, se eu pegar 1,5 daqui, do Joaquim, então vai ficar, tirando 1,5, ele vai ficar com 4,5. Aqui, tirando 1,5, vai ficar com 4,5. Aí, 1,5 com 1,5 é 3. Então, o Antônio vai somar 3 aqui, 7. Não deu. Tá vendo que não é fácil a gente ficar chutando essas quantidades. Mas é possível transferir? É. Agora, observe o seguinte. Quando envolve proporção, vamos, por exemplo, fazer uma leve multiplicação aqui. Por quanto, professor? Por um valor qualquer, por exemplo. Vou multiplicar aqui por 3, tá? E aí você pode multiplicar por qualquer outro valor. Só que se eu multiplicar desse lado, o de cá também vai ter que ficar multiplicado por 3 para poder manter a proporção, tá certo? Quando eu faço isso, olha só. 3 vezes 4 aqui ficou 12. Aí 3 vezes 6 aqui ficou 18. 3 vezes 6 aqui ficou 18 também. Então, 16 vezes 3 vai dar quanto? 48, certo? Então, quando eu multiplico por 3, olha só o que acontece. Se eu pegar duas partes e passar para o Antônio de Joaquim, aqui vai ficar com 16. Aí vai ficar aqui 14. Se eu pegar duas partes aqui, aqui também vai 16, aqui que era 14, vai ficar 16. Ou seja, agora os três estão com as partes iguais e a soma dá quanto? 48. Então, você pegou duas partes em quantas? Em 18. Duas partes em 18. Simplificando o 18 por 2, dá 1/9. E 1/9, então a resposta certa, letra C. Professor, e se eu quisesse multiplicar por outro valor? Você poderia multiplicar, que você também vai encontrar a mesma resposta. A ideia aqui foi fazer essa multiplicação para que, quando eu fizesse essa passagem, ou seja, que eu retirasse de José
e colocasse para Antônio, tirasse de Joaquim e colocasse para Antônio, eu tivesse o quê? Um valor mais fácil de ser considerado. No caso, quando eu multipliquei por 3, quando eu tiro 2 unidades e 2 unidades aqui, todos ficam com 16 e então fica mais prático. Você pode fazer com 30, com o valor que você quiser, ok? Se você gostou dessa resolução, não deixe de se inscrever no nosso canal, comente, compartilhe e até a próxima. Fui!